Tem práticas que nós temos tido ou atitudes que podem estar a entristecer o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Efésios, no seu capítulo 4, versículo 30, que não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, na qual nos foi selado para a redenção. Você pode ser o maior servo, com alto nível de espiritualidade, mas não brinque em entristecer o Espírito Santo. Olá, a paz do Senhor a todos vocês que me acompanham. Eu sou a profetisa Isilda Teca, para quem não me conhece. E é sobre o Espírito Santo que nós vamos abordar agora. Vamos citar algumas práticas que afastam o Espírito Santo das nossas vidas ou que entristecem o Espírito Santo. Primeira prática: desobediência. A Bíblia relata sobre muitos servos que começaram bem, mas tiveram um final desagradável. Muitos começaram bem, mas não terminaram seu propósito. Por quê? Porque decidiram afastar o Espírito Santo de suas vidas. Desde o momento em que achamos que nós decidimos depender de nós e não do Espírito Santo, estamos a mostrar o quanto nós somos miseráveis sem o Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós estamos cheios de nós, estamos a mostrar o quanto vazios estamos do Espírito Santo. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos a mostrar o quanto nós somos vazios de nós e da nossa própria carnalidade. A Bíblia relata de alguns servos que tinham tudo para brilhar. Eram escolhidos, chamados, muitos dedos dentro da sua mãe. Mas por conta da desobediência tiveram finais trágicos, assim como Sansão, assim como Acá, assim como Saul. Sansão achava que pelo facto dele ser chamado e escolhido, ele podia fazer tudo na obra do Senhor. Achava por ele ser forte e destruir várias cidades, achava que podia fazer tudo o que bem entendia. Mas na verdade ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se apartado da vida dele há muito tempo. Saul, o facto dele ser escolhido para ser rei, achou que ele podia desobedecer à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo disse assim que destruísse os amalequitas, mas o Saul não cumpriu a palavra de Deus na totalidade. O Espírito Santo deu várias orientações precisas ao seu servo, mas Saul achou que podia ser melhor que o Espírito Santo e desobedeceu. E a Bíblia relata que o Espírito Santo se apartou de Saul. E a Bíblia diz assim, que quando o Espírito Santo se ausenta, há a presença de outro Espírito. Porque não há, no nosso templo, ele não fica vazio. Ou tem o Espírito Santo, ou tem outro Espírito. A Bíblia diz assim, que Saul ficava perturbado por um Espírito e não tinha mais o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai relatar também sobre Josué, que teve grandes batalhas, mas pelo facto dele não reconhecer que precisava de Deus, afastou o Espírito Santo e já não ouviu mais a voz de Deus, decidiu ir batalhar contra Ai. Mas o que aconteceu? Foi derrotado. Por quê? Porque Josué não decidiu ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nós decidimos agir por nós próprios, temos perca. Mas quando nós decidimos colocar o Espírito Santo à frente, temos vitória garantida. Então Josué notou que errou, que devia obedecer ao Espírito Santo. Quando ele decidiu já não ouvir a voz do Espírito Santo, teve derrota com a pequena cidade. Mas um grande servo que teve grandes vitórias com grandes cidades. Grandes vitórias remetem à presença do Espírito Santo e grandes fracassos remetem à ausência do Espírito Santo das nossas vidas. Outra prática que aparta o Espírito Santo das nossas vidas: orgulho, amargura, tristeza, ressentimento, injustiças ou julgamentos por aparência. Reconhecemos que existem pessoas que foram muito feridas nessa vida. Reconhecemos que muitos de nós fomos feridos e nos causaram tantos traumas. Mas isso não faz de nós sermos aquilo que nós não somos. Quando nós decidimos que a amargura toma controle de nós, nós estamos a dizer que nós somos aquilo que a amargura nos tornou. Quando nós decidimos achar que nós temos que guardar ressentimento e amargura, nós estamos a aceitar que aquelas obras devem se refletir nas nossas vidas. Mas, na verdade, o Senhor Jesus nos chamou para o perdão. Espírito Santo não habita num coração cheio de ressentimento. Espírito Santo não habita num coração cheio de amargura e de orgulho. Ninguém te engane dizendo que você pode orar muito, mas ainda assim o Espírito Santo vai habitar. Você pode até ser aquele maior intercessor, aquele muito espiritual que faz 2 horas de oração. Se você tem orgulho, ódio, ressentimento ou amargura, você deve se retratar ainda com o Espírito Santo. Eu aconselho.
Sempre que tiveres a fazer a obra do Senhor, retrata-se primeiro com o Espírito Santo. Não adianta dizermos que amamos quando nós não queremos perdoar. Não adianta dizer que somos cristãos quando ainda estamos cheios de ódios, de rancor. Perdoe seu irmão, perdoe o seu próximo. Pode ser sua libertação. Muitos sofrem de tristeza, ódios, doenças, hipertensões que se refletem mesmo no físico, doenças físicas, porque não querem pedir perdão, porque acham que devem guardar rancor de 30 anos atrás. Não façam isso, irmão. Vamos perdoar, porque o perdão liberta. O perdão cura. Pessoas amarguradas, elas causam amargura. Pessoas feridas, elas ferem. Mas aquelas que são libertas, libertam outras pessoas. Porque as pessoas curadas também curam outras pessoas. Vamos nos livrar da amargura. Julgamentos por aparência. A Bíblia diz que nós devemos fazer julgamento dos frutos. Pelos seus frutos nos conheceremos. Muitas das vezes a Bíblia diz assim também que nós devemos fazer julgamento justo. O julgamento deve ser na reta justiça. Quanto de nós vimos uma determinada obra, um servo de Deus a curar, libertar e dizemos que isso é obra de Satanás? Quantas vezes nós vimos alguém a pregar e simplesmente achamos que devemos julgar por aparência e dizemos que esse irmão não deve ser de Deus? Muitas das vezes erramos, praticamos ações que desagradam e apartam o Espírito Santo e achamos que estamos bem. Mas, na verdade, estamos distante do Espírito Santo, porque achamos que nós devemos fazer o trabalho do Espírito Santo. Se você tem dúvida, não seria mais fácil dizer: Espírito Santo, eu vejo esta igreja. Será que essa igreja, é o espiritual dela, agrada ao teu coração? Espírito Santo, essa serva, mostra-me o espiritual. É mais fácil você pedir ao Espírito Santo para que te mostre realmente quem é aquela pessoa do que tu fazeres julgamento por aparência.